Ninguém esperava que a faxineira, Elara Vance, fosse a única a desvendar o verdadeiro enigma. Muito menos alguém imaginaria que, naquela manhã peculiar, ela tomaria a decisão mais discreta, porém a mais crucial de sua existência. Eram precisamente 6h42 quando Elara Vance emergiu do elevador, pisando no 23º andar da imponente Apex Corporate Spire. O vasto espaço ainda estava imerso em uma penumbra, cortada apenas pelo brilho frio das luzes de emergência, que se espelhavam no mármore polido do chão. Um silêncio quase ensurdecedor pairava no ar. Nenhum único passo, nem o menor sussurro de voz, apenas o rangido suave das rodinhas de seu carrinho de limpeza, um som familiar e solitário. Ela puxou as luvas de borracha com um gesto firme e determinado, ajustando-as nos dedos, e começou a passar o pano no longo corredor, direcionando-se às opulentas salas de conferência. A rotina exaustiva de seu trabalho mal conseguia afastar a nuvem de pensamentos que a aguardavam após o expediente. Sua mente fervilhava com preocupações silenciosas. A farmácia só abriria às 9 horas, e o último adesivo de morfina de sua mãe, Lyra, havia terminado na noite anterior. Lyra Vance tivera uma noite terrivelmente difícil, marcada por crises incessantes de tosse, uma fraqueza que a consumia e aquele tremor inquietante que paralisava Elara, deixando-a sem saber se seria a última vez. O cansaço que Elara sentia não vinha apenas do trabalho físico da limpeza. A isso ela já estava acostumada há muito tempo. Vinha do peso do silêncio imposto, da complexidade de uma vida dupla vivida diariamente, da expectativa sufocante de ter que demonstrar gratidão por um emprego onde sequer a olhavam nos olhos, onde era tratada como uma sombra. Ninguém ali, na ostentosa Apex Corporate Spire, tinha a menor ideia de que Elara possuía um doutorado pela prestigiada Etelgard University, que falava 5 idiomas fluentemente, incluindo o complexo árabe, que um dia havia sonhado em trabalhar para uma organização internacional de renome, talvez na Global Harmony Initiative ou na Zenith City. Ninguém sabia que ela havia preenchido e refeito inúmeras candidaturas, enfrentado entrevistas onde era tratada com o devido respeito, apenas para, no final, verem outra pessoa ser escolhida. A senhora é de fato impressionante, senhora Vance, mas estamos buscando alguém com um perfil um pouco mais adequado para esta posição. A palavra adequado normalmente significava melhor conectado, ou, de forma mais crua, de uma origem social mais elevada. Elara, esgotada de procurar por motivos e justificativas, parou de tentar. Ela empurrou o carrinho de limpeza pela porta de vidro da sala Olympus, a maior do andar, que oferecia uma vista panorâmica e deslumbrante de toda Viridia City, a cidade que se estendia sob seus pés. As luzes da metrópole ainda piscavam, anunciando o alvorecer. Ela inspirou o cheiro forte do produto de limpeza, como se fosse um sopro vital de oxigênio, uma essência que a mantinha desperta e alerta. Sobre a vasta e reluzente mesa de mogno, alguns papéis estavam espalhados de forma displicente. Tecnicamente, era terminantemente proibido que ela prestasse atenção em qualquer coisa ali, que sequer olhasse. No entanto, uma palavra em negrito na capa de um dos documentos saltou aos seus olhos, capturando sua atenção instantânea. Omnicorp Insights. Ela congelou. Um segundo olhar, agora consciente e mais detalhado, revelou ainda mais informações cruciais. Partes significativas do documento estavam escritas em árabe. Elara compreendeu a situação de imediato. Era uma proposta de projeto ambiciosa, focada em infraestrutura tecnológica de ponta, intrinsecamente ligada à digitalização urbana, incluindo a instalação de sensores avançados, a integração de inteligência artificial de última geração e o desenvolvimento de interfaces de dados complexas para portos marítimos. Com um cuidado quase reverente, ela sentou-se à cabeceira da mesa, o pano de limpeza ainda úmido em sua mão. Seus olhos percorreram as páginas com a mesma velocidade impressionante que havia adquirido durante seus anos na universidade. Entre termos técnicos como Smart Data Grid, logística de armazém automatizada e manutenção preditiva, Elara sentiu um incômodo crescente dentro de si. Aquela, ela sabia, não seria uma reunião qualquer. Ela devolveu a folha ao monte de documentos com a mesma discrição com que a pegara, ao ouvir passos se aproximando no corredor. Levantou-se rapidamente, puxou o carrinho de limpeza para a porta da sala e fingiu que nada de incomum havia acontecido, que não tinha sequer notado nada.
Por dentro, no entanto, algo fervia. Por que aquele documento tão sensível estava ali, aberto na mesa? Quem era o investidor por trás de um projeto tão grandioso? E por que, com todo o conhecimento que possuía, eu ainda estava ali, de luvas de borracha, um balde com sabão e um pano na mão, limpando? Do lado de fora, vozes abafadas podiam ser ouvidas. Elara reconheceu uma delas imediatamente. Teron Kael, o gerente de operações. O tom de sua voz era aflito, carregado de desespero. Ele chegou mais cedo, você entende, e o maldito tradutor simplesmente não aparece. Um choque gelado atravessou o peito de Elara. Ela parou no batente da porta, quase sem respirar, com o coração acelerado. Mas ele realmente não fala inglês? Perguntou outra voz. Ele entende inglês, respondeu Teron, com a voz carregada de frustração, mas insiste em negociar em árabe. Diz que consegue identificar mentiras com muito mais clareza em sua língua materna. Elara fechou os olhos por um instante. Ela poderia traduzir cada palavra, cada nuance, cada inflexão da voz, e ninguém ali, absolutamente ninguém, fazia a menor ideia. Seu coração acelerou descontroladamente e seus dedos tremeram de leve, enquanto um pensamento audacioso começava a tomar forma em sua mente. Eu poderia ajudar, mas quase imediatamente outro pensamento a golpeou com força. Ninguém vai me levar a sério. Ela ainda estava parada no mesmo lugar quando a porta de vidro da sala Olympus se abriu abruptamente e Teron Kael entrou apressado, com uma expressão de pânico no rosto. Ele mal a registrou ao passar por ela, proferindo apressadamente: "Pode terminar a limpeza depois, precisamos da sala agora." Elara assentiu mecanicamente, pegou o carrinho e recuou para o corredor. Mas aquele momento efêmero já havia transformado de alguma forma irreversível. Por fora, nada havia sido dito. Por dentro, porém, algo poderoso e há muito adormecido havia despertado. Ao caminhar pelo corredor, o peso do balde em sua mão esquerda parecendo amplificado e o zumbido do seu próprio pulso ecoando em seus ouvidos, Elara sentia uma força magnética em seu peito. Uma decisão silenciosa estava se formando, embora ela ainda não ousasse verbalizá-la. A porta de vidro da sala estava fechada, mas por uma fresta minúscula era possível ouvir as vozes lá dentro. Uma delas era grave e calma, com um sotaque distintamente familiar. Árabe perfeito, lapidado pela educação e pela vida. Zaid al-Hassan falava com uma autoridade tranquila, que dispensava qualquer necessidade de elevar o volume da voz. Se atravessei o oceano, espero, no mínimo, que a documentação esteja completa e em ordem, disse ele devagar, com ênfase em cada palavra. Um silêncio tenso se instalou dentro da sala. Do lado de fora, Elara prendeu a respiração. Ela entendia cada palavra pronunciada. E sabia com uma certeza absoluta que ninguém mais naquela sala compartilhava dessa compreensão. A voz de Teron Kael, aflita e carregada de nervosismo, emergiu, mascarada por um riso forçado e sem graça. "Claro, Sr. Al-Hassan, providenciaremos tudo imediatamente." Palavras vazias, Elara pensou. Um esforço desesperado para tentar salvar uma primeira impressão que já estava irremediavelmente perdida. Elara ainda estava parada ao lado do armário que deveria esvaziar. As mãos sobre o cabo do carrinho de limpeza, os dedos trêmulos, a mente em um turbilhão de pensamentos. Ela podia ajudar. Só ela, naquele momento, podia salvar a situação. Mas a frase "eu falo árabe" sufocava em sua garganta, bloqueada por anos de frustrações acumuladas, por inúmeras candidaturas negadas e por elogios superficiais sempre seguidos pela cruel ressalva "perfil inadequado." Ninguém jamais havia sequer perguntado se ela falava outras línguas. Ninguém a havia ouvido de verdade. Nesse instante, Teron Kael saiu da sala em disparada, o olhar perdido e o celular grudado no ouvido. "Encontrem alguém que fale árabe, agora!" ele berrou, passando por Elara sem sequer notá-la, como se ela fosse invisível. Ele estava tão perto que ela sentiu o cheiro de seu pós-barba, e mesmo assim, ela era uma completa invisível. Ela empurrou o carrinho de limpeza em direção ao elevador. A porta se fechou com um suave zumbido, a luz interna vacilou por um instante e, de repente, tudo ficou em um silêncio profundo. Sem vozes, sem passos apressados, apenas o zumbido suave do neon do corredor e o ritmo acelerado de seu próprio coração.
Ela parou o carrinho, olhou para as próprias mãos e depois ergueu o olhar para o espelho no teto. Ali estava ela, 31 anos, olheiras profundas, uma vida inteira de palavras não ditas e vozes não ouvidas. Ela sabia o que precisava fazer. Seus pés começaram a se mover antes mesmo que seu pensamento pudesse alcançá-los. De volta à sala, ela abriu uma fresta minúscula da porta. Viu Zaid sozinho, de pé à janela, as mãos cruzadas atrás das costas, observando a deslumbrante skyline de Veridia City. Por um breve momento, ela hesitou, mas então, com uma determinação renovada, ela entrou na sala. A porta se fechou atrás dela sem fazer o menor ruído. "Com licença, Sr. Al-Hassan", disse ela em árabe, a voz calma, mas firme. Ele se virou lentamente. Seus olhos não a mediram com desdém ou desprezo, mas com uma curiosidade genuína e respeitosa. "Marcos, eu gostaria de saber se o senhor precisa de algo enquanto espera." As sobrancelhas dele se ergueram levemente e um quase sorriso surgiu em seus lábios. "Você fala árabe?" perguntou ele, sem desviar o olhar penetrante. Elara assentiu, fluentemente. "Estudei linguística na Ethelgard University e passei um semestre na Petra Institute." Um breve silêncio se seguiu, carregado de expectativa. "Então, você trabalha aqui?" "Na limpeza predial", respondeu ela, sustentando o olhar dele com uma dignidade inabalável. Zaid permaneceu em silêncio por um momento, pensativo, e então disse em voz baixa, quase para si mesmo: "Às vezes, as habilidades mais úteis se escondem nos lugares mais discretos e inesperados." Algo se agitou no peito de Elara. Ainda não era orgulho, mas o suave suspiro de uma esperança que ficara tempo demais silenciada. A porta se abriu novamente. Teron Kael entrou na sala, acompanhado por Serafina Dubois, a diretora de Relações Internacionais. Ambos congelaram ao ver Elara sentada à mesa. O que você está fazendo aqui?" perguntou Serafina com a voz tensa e a testa franzida. Zaid se voltou para eles e respondeu com uma segurança inabalável: "Estamos conversando, e eu gostaria muito que a senhora Vance permaneça conosco." Teron trocou olhares incrédulos com Serafina. "Mas ela não está autorizada a participar de reuniões de negócios." Zaid continuou sereno, a voz firme. "Ela é a única aqui que fala minha língua, e, pelo que percebo, parece ter compreendido o projeto muito melhor do que seus analistas." Um silêncio pesado se instalou na sala. Zaid então puxou uma cadeira e indicou para Elara se sentar. As pernas dela tremiam levemente, mas ela se sentou com uma compostura surpreendente. Serafina pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. "Sr. Al-Hassan, podemos conversar em inglês, se preferir." Ele negou com a cabeça com um gesto decidido. "Eu negocio valores milionários em uma língua em que sinto tudo, não apenas metade. Meus negócios são pessoais." Depois, dirigindo-se a Elara: "Está pronta para traduzir? Palavra por palavra, sem perder um único detalhe?" Ela assentiu, a voz firme: "Sim, senhor." E assim, o inusitado começou. O ambiente na sala se transformou drasticamente. Elara estava agora sentada àquela mesa de mogno onde, apenas uma hora antes, passava o pano. Ela ouvia atentamente, traduzia com precisão impecável, observava cada gesto e expressão, e quanto mais ela falava, mais os outros se calavam. Não de surpresa, mas de um respeito genuíno, pela primeira vez. Lá fora, Veridia City despertava sob a luz do sol nascente. Zaid a havia convidado para a mesa, e ela havia aceito, embora suas mãos ainda tremessem levemente sob a madeira polida. A voz, contudo, permanecia firme e clara. Era uma concentração intensa, digna de um exame oral que decidiria muito mais do que uma simples nota. À sua frente, várias páginas com descrições técnicas intricadas, plantas detalhadas, tabelas complexas e previsões de mercado. Ela reconheceu a estrutura dos documentos de imediato. Palavras-chave típicas de sua área, interfaces digitais, fluxos de dados massivos, automação portuária. Termos que ela havia analisado exaustivamente na época da faculdade, quando ainda sonhava em fazer parte da Comissão Europeia. Zaid fazia perguntas precisas, diretas, sem qualquer amenidades ou rodeios. Queria saber o que Elara achava da infraestrutura proposta, se os números realistas batiam com o volume esperado de dados, se a integração da inteligência artificial na logística portuária era de fato praticável e eficiente. Elara respondeu sem hesitação, sem rodeios.
O modelo do ano 2 está otimista demais. Eles não consideraram uma taxa de falha realista, nem para os sensores, nem para a transmissão de dados. Ele ergueu as sobrancelhas levemente impressionado. Você captou isso em apenas 5 minutos de leitura? Ela apenas assentiu, com uma confiança serena. Tenho prática em leitura rápida e análise de dados. Theron Kael retornou à sala, acompanhado por 2 gestores sêniores. Seus passos travaram abruptamente ao vê-la sentada, falando com autoridade e sendo ouvida com atenção. Theron foi o primeiro a se recompor, embora com visível dificuldade. Podemos fornecer todos os documentos em inglês. Nosso time de analistas está pronto para auxiliar. Zaid recostou-se na cadeira, com um ar de quem já havia tomado sua decisão. Acho que estou muito bem informado, obrigado. A senhora Vance foi de enorme ajuda, muito mais do que eu esperava. O silêncio que se seguiu tinha um peso palpável, quase esmagador. Elara o sentiu em seus ombros e na têmpora latejante. Não disse nada, mas por dentro estava mais desperta e viva do que nunca. A porta se abriu novamente. Theron Kael entrou na sala, acompanhado por Serafina Dubois, a diretora de Relações Internacionais. Ambos congelaram ao ver Elara sentada à mesa. O que você está fazendo aqui? Perguntou Serafina, com a voz tensa e a testa franzida. Zaid se voltou para eles e respondeu com uma segurança inabalável. Estamos conversando, e eu gostaria muito que a senhora Vance permaneça conosco. Theron trocou olhares incrédulos com Serafina, mas ela não está autorizada a participar de reuniões de negócios. Zaid continuou sereno, a voz firme. Ela é a única aqui que fala minha língua e, pelo que percebo, parece ter compreendido o projeto muito melhor do que seus analistas. Um silêncio pesado se instalou na sala. Zaid então puxou uma cadeira e indicou para Elara se sentar. As pernas dela tremiam levemente, mas ela se sentou com uma compostura surpreendente. Serafina pigarreou tentando recuperar o controle da situação. Senhor Al-Hassan, podemos conversar em inglês se preferir. Ele negou com a cabeça com um gesto decidido. Eu negocio valores milionários em uma língua em que sinto tudo, não apenas metade. Meus negócios são pessoais. Depois, dirigindo-se a Elara. Está pronta para traduzir, palavra por palavra, sem perder um único detalhe? Ela assentiu, a voz firme. Sim, senhor. E assim, o inusitado começou. O ambiente na sala se transformou drasticamente. Elara estava agora sentada àquela mesa de mogno, onde apenas 1 hora antes passava o pano. Ela ouvia atentamente, traduzia com precisão impecável, observava cada gesto e expressão, e quanto mais ela falava, mais os outros se calavam. Não de surpresa, mas de um respeito genuíno. Pela primeira vez. Lá fora, Veridia City despertava sob a luz do sol nascente. Zaid a havia convidado para a mesa, e ela havia aceito, embora suas mãos ainda tremessem levemente sob a madeira polida. A voz, contudo, permanecia firme e clara. Era uma concentração intensa, digna de um exame oral que decidiria muito mais do que uma simples nota. Nunca a tinha ouvido assim, respondendo ao que sabia, à sua vasta inteligência, e não ao que vestia ou à sua posição social. Mesmo quando Theron tentou, repetidas vezes, puxar a conversa de volta ao protocolo e às formalidades, Zaid a redirecionava, naturalmente, por ser o caminho mais sensato e produtivo. Ele lhe passou outro documento. Pode resumir a parte do marco regulatório da Azure Coast Region para mim? Ela leu rapidamente, estudou as cláusulas e falou, com precisão cirúrgica, de forma clara e estruturada. Há uma exigência de avaliação de impacto ambiental rigorosa antes do início das obras, mas consórcios internacionais podem acelerar o processo mediante a participação ativa de órgãos públicos locais. Zaid a olhou brevemente, com uma calma que denotava profundo entendimento, e disse ao grupo: essa informação crucial estava faltando. O ar na sala ficou ainda mais denso, quase sufocante. Theron Kael deu um passo para trás. O outro executivo fingiu anotar algo em seu bloco, mas mal tirava os olhos de Elara, visivelmente chocado. Serafina Dubois chegou à sala com uma pasta em mãos e um sorriso tenso no rosto. Bom dia, senhora Al-Hassan. Sou Serafina Dubois, diretora de cooperação internacional da Lumina Corp. Zaid assentiu e apontou para Elara. Há um talento notável e surpreendente nesta casa. Serafina piscou, confusa e incrédula. Theron apressou-se em intervir. A Elara é da equipe de limpeza, mas é muito dedicada, senhora Al-Hassan. Zaid não se impressionou, a expressão imutável. Dedicação, às vezes, não é suficiente. O que realmente conta é a competência, e ela está demonstrando isso de forma espetacular.
O rosto de Elara corou levemente, não de vergonha, mas de algo que se assemelhava a um orgulho discreto, há muito adormecido e esquecido. A apresentação prosseguiu. Zaide decidiu tratar os demais pontos da pauta com a ajuda imprescindível de Elara. Ela traduziu, mediou conflitos, analisou dados e termos complexos. Agora, os documentos importantes também ficavam à sua frente, não apenas nas mãos dos executivos. A cada minuto que passava, a hierarquia tácita da sala parecia se deslocar, de forma sutil, quase imperceptível, mas palpável e inegável. Quando o sol atravessou o vidro imenso e banhou a skyline de Veridia Cine com uma luz dourada, Zaide deu um passo para o lado e a encarou diretamente. Aceitaria encontrar-se comigo esta noite? Gostaria de conversar, fora daqui, sobre outras possibilidades que vislumbro para você. Ela o olhou, surpresa, mas com uma firmeza recém-descoberta. Com prazer, Sr. Al-Hassan. Ele assentiu e concluiu. Por hoje é o bastante. Theron levantou-se bruscamente, visivelmente contrariado. Revisaremos a documentação e enviaremos a versão completa para o senhor ainda hoje. Zaide nada disse. Seu olhar repousou em Elara por um momento, e então ele saiu da sala, seus passos tranquilos e seguros. Quando a porta se fechou, houve um segundo de silêncio absoluto. Elara permaneceu sentada, olhando para a mesa. Ninguém ousou falar. Ela se levantou devagar, pegou suas anotações, folhas alheias que, de alguma forma, ela havia tornado suas e dirigiu-se à porta. Theron a interceptou no corredor. Foi muito incomum, Elara. Conversamos depois. Ela não respondeu. Seus dedos prenderam um fichário que não era dela e que, de todos ali, apenas ela verdadeiramente compreendia em sua totalidade. Do lado de fora, o corredor estava claro e luminoso. Funcionários saíam do elevador, carregando copos de café, conversando distraidamente sobre o clima. Elara passou por eles calma, com um passo que já não pesava como uma hora antes. Algo profundo havia se movido dentro dela. Ela sabia disso. Aquela eletricidade recém-descoberta permanecia em sua pele, como se a própria espessura de sua alma tivesse mudado. Os passos no piso polido da Apex Corporate Spire soavam estranhos, leves demais para alguém que acabara de enfrentar tantos olhares críticos e surpresos. Ninguém a abordou, mas ela sentiu os olhares rápidos que desviavam apressadamente quando ela os retribuía. Ao cruzar a porta de vidro de saída, Elara viu seu próprio reflexo. A mesma mulher, a mesma roupa modesta, mas não a mesma postura. O restante da reunião havia sido como uma prova, mas não para ela. Zaide alternava entre árabe e inglês, como se quisesse testar não apenas sua fluência na linguagem, mas também sua reação e sua capacidade de adaptação. Os temas abordados tornaram-se mais complexos: controle portuário em nuvem, aprendizado de máquina para prever tempos de giro de embarcações, transporte autônomo de contêineres em larga escala. Ela não hesitou. Suas respostas eram claras, suas traduções precisas e instantâneas. A irritação inicial nos rostos dos gestores deu lugar a outra coisa que ela mal se lembrava como era: respeito, tímido, tateante, mas inegavelmente verdadeiro. Magnus Thorne, o presidente da Lumina Corp, chegou atrasado, acompanhado por 2 assistentes. Marques. Quando percebeu quem falava com tanta autoridade, franziu o senho, visivelmente confuso, mas não perguntou. Ao final, quando Zaide agradeceu e propôs aprofundar a conversa com Elara em um ambiente mais adequado, o presidente da Lumina Corp finalmente falou. Com licença, Sr. Al-Hassan, posso saber qual é a posição da Sra. Vance aqui na empresa? Theron Kael respondeu rápido demais, com um tom defensivo. Ela é da limpeza predial, Sr. Thorne. Está conosco há 8 meses. Magnus Thorne não replicou, apenas assentiu, devagar, e a observou, surpreso, profundamente surpreso, com os olhos arregalados. Elara trocou de roupa no vestiário, guardou o pequeno caderno em sua bolsa e foi para o ponto de ônibus. Seus dedos tatearam o bolso do casaco em busca da receita de sua mãe, quase se esquecera. Eram 10h47. Se apressasse, ainda dava tempo de chegar à farmácia antes que fechasse para o almoço. As pernas pesavam, mas a cabeça estava límpida, mais clara do que nunca. Nela rodopiavam números, termos técnicos complexos, frases inteiras em árabe e, no meio de tudo, o modo como Zaide a olhara. Não com curiosidade condescendente, nem com desdém, mas com uma abertura genuína, como se fosse absolutamente natural que ela estivesse naquele lugar exercendo sua inteligência. O ônibus estava lotado, abafado. Uma criança chorava inconsolavelmente no fundo. Um adolescente ouvia música alta sem fones, alheio a tudo.
Elara espremida entre 2 ternos engomados. Ninguém a conhecia, ninguém sabia que ela acabara de dar o fôlego salvador a um projeto milionário. A farmacêutica a reconheceu na hora, com um sorriso de pena. "Ah, senhora Vance, para sua mãe de novo?" Elara assentiu, a voz baixa. "Hoje, adesivo de morfina, por favor, e a pomada para a dor neuropática." A balconista silenciou por um segundo e baixou a voz preocupada. "Como ela está?" "Pior do que na semana passada", disse Elara, quase num sussurro, mas ela se esforça para ser forte, para não me preocupar. No caminho de volta, um cansaço estranho, sem sono, a dominava. Subiu 3 andares a pé, o elevador novamente estava quebrado. Abriu a porta devagar, o coração apertado. O bip suave do aparelho de infusão soava baixo, um lembrete constante da fragilidade da vida. Lyra, sua mãe, dormia tranquilamente. Elara deixou as compras na pequena cozinha, tirou os sapatos e sentou-se à mesa diminuta. No canto, a carta da prefeitura, mais uma cobrança da conta de luz atrasada. Na porta da geladeira, um bilhete, escrito por sua própria mão. Zaide, 19 horas, Grand Celestial Hotel. A própria noite, agendada por ela. Ela tomou um banho rápido, trocou de roupa, escolheu um suéter cinza simples e uma calça preta, discreta, apropriada, sem chamar a atenção. Não queria aparecer, queria apenas ouvir. Lyra havia acordado, os olhos vidrados, mas lúcidos, fitando-a. "Você está com aquela expressão que tinha antes de apresentar um trabalho importante na faculdade", murmurou a mãe, a voz fraca. Elara sorriu, um sorriso cansado, mas terro. "Vou me encontrar com alguém, um novo trabalho." Lyra assentiu, compreendendo. "Vá e diga o que tem a dizer, minha filha. Você tem muito a oferecer ao mundo." Ela beijou a testa de sua mãe e saiu. O Grand Celestial Hotel era quente, silencioso e claramente caro. Identificou-se na recepção e foi conduzida ao exuberante jardim de inverno. Zaide já estava à mesa, uma jarra d'água e 2 copos à sua frente. Ao vê-la, levantou-se em um gesto de respeito. "Senhora Vance, obrigado por ter vindo." Ela retribuiu o cumprimento. Disse que queria falar de possibilidades. Ele permaneceu em silêncio por um instante, pensativo. "Sou CEO da Omnicorp Insights há 10 anos. Vi centenas de perfis, tive dezenas de conversas, mas raramente tanta substância e profundidade em tão pouco tempo." Ela apenas ouviu, atenta. O olhar dele era firme, sereno, mas carregado de seriedade. "Quero que trabalhe conosco, não como assistente, nem como tradutora. Preciso de alguém que construa pontes culturais, que entenda sistemas complexos e, acima de tudo, que compreenda pessoas." A voz dela tremeu levemente. "E o senhor acredita mesmo que eu posso fazer isso?" Ele sorriu, um sorriso genuíno e acolhedor. "Eu vi você em ação, tenho certeza." Um garçom trouxe o menu. Ela mal conseguiu ler as opções. Tomou um gole d'água, devagar, para acalmar os nervos. "O que exatamente o senhor tem em mente para mim?" Zaide tirou um envelope elegante de sua pasta. "Um contrato provisório. Quero que nos represente nas negociações cruciais em Porton Bay. Depois, veremos o que o futuro nos reserva." Ela não pegou o envelope de imediato. Os dedos repousaram na mesa, o coração ruidoso e acelerado. Zaide esperou, paciente, sem pressa, sem qualquer expectativa aparente, apenas presente, observando-a. Por fim, ela ergueu o olhar, uma mistura de incerteza e esperança. "Preciso pensar, mas obrigada pela proposta e pela confiança que o senhor demonstra em mim." Ele assentiu. "Avise-me quando estiver pronta para decidir." A noite terminou em um silêncio eloquente, sem aperto de mãos formais, sem grandes palavras. Apenas um olhar que continha o que ainda não tinha nome, um futuro. No trajeto de volta para casa, no frio cortante da noite, com um envelope pressionado junto ao peito, Elara sabia. Algo havia se aberto dentro dela, e, desta vez, ela não deixaria que se fechasse novamente. No bonde, a cidade corria velozmente do outro lado do vidro embaçado. Ela tinha comido pouco, falado pouco. A noite desfilou por dentro de sua mente como um filme em câmera lenta. O envelope pesava, não apenas materialmente, mas como uma nova realidade, não solicitada e, de repente, presente em sua vida. As esquinas familiares, os postes de luz que ela via todos os dias, as fachadas dos prédios eram as mesmas, e ainda assim, tudo parecia estranho,
como se sua perspectiva tivesse mudado 1 centímetro, alterando sua visão de mundo. Em casa, a porta pareceu mais barulhenta do que o normal ao se abrir. Cheiro de camomila e desinfetante pairava no ar. Um tossido seco vindo do quarto de sua mãe. Elara deixou a bolsa na cozinha, tirou os sapatos e foi até a porta do quarto. Lyra estava acordada, os olhos semicerrados, listras de luz do lado de fora refletindo em seu rosto pálido. "Você demorou", sussurrou Lyra, a voz quebradiça e fraca. Elara ajoelhou-se ao lado da cama e segurou a mão de sua mãe, que estava fria. "Jantei com ele." "Com o árabe?" "Sim, Zaid." Lyra a fitou por um longo tempo, disse algo baixo e inaudível. Elara negou com a cabeça, como quem admite a própria confusão. "Também não sei, mãe." Tirou o envelope da bolsa e o deixou cuidadosamente no criado mudo. Lyra o observou por um tempo e fechou os olhos devagar, como se absorvendo a nova realidade. Mais tarde, na cozinha silenciosa, um copo d'água em suas mãos entrelaçadas. Elara pensou no momento em que Zaid a havia conduzido à mesa no hotel. A luz morna do ambiente, a skyline cintilante da cidade, uma rosa branca solitária sobre a mesa, taças de cristal reluzentes. Zaid a ouviu-ra com uma calma profunda, sem perguntas de teste, apenas para entender verdadeiramente. "O que trouxe você a Verid Assiri?" "A necessidade, Sr. Al-Hassan, não o sonho." Ela contou a ele sobre Lyra, sobre os longos anos de espera por uma oportunidade, sobre as inúmeras entrevistas que nunca resultavam em nada, sobre o cansaço avassalador de ter que provar, sempre de novo, que era suficiente, e da raiva silenciosa que, com o tempo, se transformara em uma resignação amarga. Zaid não discordou, não a compadeceu, não a consolou com frases prontas e vazias, apenas assentiu, lento, compreendendo cada palavra e emoção. Depois, disse: "Quero que você crie uma área totalmente nova em minha empresa. Comunicação intercultural, uma ponte vital entre sistemas e pessoas. Você tem o talento único e o olhar perspicaz para isso." Ela o encarou, surpresa, cética, mas profundamente tocada pelas palavras. "Por que eu, Zaid?" "Porque você sabe como é não ser ouvida, e porque sabe falar com clareza e autoridade sem precisar gritar." A frase ficou gravada em sua alma. Um ruído vindo do quarto a arrancou de seus pensamentos. O copo d'água havia caído no chão. A mão de sua mãe tremia incontrolavelmente. Elara a ajudou, limpou a bagunça. "Não vai melhorar, filha", sussurrou Lyra, a voz carregada de tristeza. "Eu sei, mãe, mas talvez você não deva estar apenas aqui, me cuidando." O olhar de Lyra não pedia permissão, ele deixava ir, libertava. Naquele momento, Elara entendeu. A decisão que ela tanto temia já estava tomada. Não por ambição desmedida, mas por uma necessidade intrínseca de ser quem ela era. Não apenas por si, mas pelo que viria pela frente, pelas novas oportunidades. De madrugada, antes mesmo do sol surgir no horizonte, Elara ficou na sala com o celular na mão. Tinha o número de Zaid, mas nunca discara. Agora, ela ligou. 2 toques, e a voz dele, desperta, calma, profissional. "Aceito a proposta", disse ela, sem hesitar, com uma confiança renovada. Um breve silêncio se seguiu. Depois, um "obrigado", baixo. "Quando começo?" "Hoje mesmo, se quiser." O dia seguinte passou num turbilhão vertiginoso. Documentos para assinar, uma videoconferência rápida com o time da Omnicorp Insights em Canalburg, uma conversa esclarecedora com o RH. Criaram seu e-mail corporativo, prepararam seu crachá de acesso. Ela pegou o metrô até um prédio moderno no West End de Verid Assiri. Mostraram-lhe um escritório provisório, pequeno, claro, com uma vista serena para um frondoso castanheiro. Pousou a bolsa sobre a mesa, respirou fundo, ligou o laptop. Chegou o primeiro e-mail de Zaid. "Bem-vinda a bordo, Elara." À noite em casa, Lyra dormia tranquila, o semblante sereno. O monitor do aparelho piscava em verde, um sinal de vida. A respiração era rasa, mas calma. Elara sentou-se ao lado da cama, pousou a mão sobre a de sua mãe e nada disse. Não havia o que dizer. Apenas o saber silencioso de que tudo havia começado e que nada voltaria a ser como antes, jamais. A casa parecia mais escura agora, não pelos cortinados fechados, mas por faltar algo que fazia luz, mesmo sem uma janela aberta, uma presença. A cadeira da cozinha estava de leve torta, como se alguém acabasse de levantar. Na estante, os óculos de leitura de Lyra, esquecidos na noite anterior. Elara os pegou, olhou-os por um instante e guardou-os na gaveta de cima, lá no fundo.
como se precisasse escondê-los de si mesma, de sua dor. O velório foi silencioso, íntimo, sem discursos longos, sem coral entoando cânticos, apenas um vento leve sussurrando entre as árvores do cemitério e algumas antigas colegas da limpeza ao lado dela, oferecendo um apoio mudo. Ninguém falou muito. Lyra não gostaria de alarde. Zaid não pode comparecer, mas havia orquídeas brancas deslumbrantes e um cartão manuscrito. Para começar algo novo, às vezes é preciso se despedir do que nos formou e nos trouxe até aqui. Lyra dobrou o cartão com cuidado e o guardou no bolso do casaco. As palavras já estavam gravadas em sua memória e em seu coração. Nos dias seguintes, ela funcionou mecanicamente. Acordar, lavar o rosto, vestir-se, pegar o metrô, ir para o escritório, responder e-mails, participar de videoconferências intermináveis, pegar voos de volta. Em Canalburg, ela recebeu uma delegação importante de Kaimar. Em Porton Bay, mediou um workshop complexo sobre interfaces homem-máquina na logística marítima. À noite, camas de hotel muito macias ou muito duras, tetos desconhecidos, à espera por um sentir que não vinha, um vazio. Apenas o ritmo incessante, o próximo compromisso na agenda. Ela quase não falou do luto. Zaid lhe ofereceu uma semana de licença. Ela recusou, não por uma força imensa, mas por um medo profundo do que o silêncio faria com ela, da tristeza que poderia a consumir. Movimento era controle, e controle, agora, era tudo o que lhe restava. Zaid ficou mais cuidadoso e atencioso. Não fazia perguntas diretas sobre seu bem-estar, mas seus olhos observavam cada detalhe, cada expressão. Em reuniões, ele deixava que ela falasse. Nos intervalos, ficava ao lado dela sem dizer uma palavra, apenas presente. Em Porton Bay, numa manhã chuvosa, o primeiro comentário dele foi: "Que bom que você veio." Sem menção a atrasos, sem alusão às semanas recentes de luto, apenas aquela calma que a atravessou e a confortou. Na conferência, um burburinho constante, a pressa de todos os lados. Lyra moderou um painel crucial sobre inteligência artificial no gerenciamento portuário, logística automatizada, modelos preditivos avançados, segurança de dados em nuvem. Enquanto falava, olhou uma vez para Zaid. Ele estava à margem da sala, braços cruzados, a testa levemente enrugada em concentração, olhos que escutavam atentamente, não como um chefe medindo o desempenho, mas como alguém querendo ver quem ela realmente era, sua essência. Mais tarde, no hotel, uma quietude acolhedora. Ele escreveu em um bilhete: "Se não estiver muito cansada, estou na área do restaurante." Ela foi. Um vestido simples colocado por reflexo, sem plano. Ao vê-lo ali, com um copo de água na mão, tudo no dia parecia conduzi-la àquele momento. Sentaram lado a lado, falaram primeiro sobre o painel da conferência, depois sobre projetos futuros e, de repente, sobre a vida, sobre suas histórias pessoais. Ele contou sobre seu irmão mais novo, 6 anos mais novo, rápido, inteligente, sensível, que morrera aos 15 anos por uma infecção detectada tarde demais. Zaid ainda estudava na época, um jovem. Ele jurou a si mesmo que investiria em educação e tecnologia, não apenas por eficiência e progresso, mas para preservar vidas. Porque sistemas complexos falham quando as pessoas são ignoradas, quando não há um olhar humano. Lyra não respondeu, apenas assentiu, compreendendo profundamente a dor. Quando ele segurou sua mão, não foi um gesto inesperado, nem um impulso apressado. Foi um toque calmo, cuidadoso, quase casual. E ainda assim, algo nela tremeu. Não era medo, nem dúvida. Antes, uma segurança muito esquecida, um sentimento de pertencimento. Não proteção, mas chegada. Não pedia respostas, permitia perguntas. No elevador, nada além de um sorriso, breve, morno, cheio de significado. Diante da porta de seu quarto, ela agradeceu a ele pela noite. Ele agradeceu a ela por ter ido. Um toque leve no braço, e ele partiu, deixando-a sozinha. No quarto, ela tirou os sapatos e foi até a janela. A chuva caía mansa nas pedras do pátio. A cidade se refletia nas gotas, criando um espetáculo de luzes. Lyra tocou os lábios sem notar. Não por um beijo dado, mas por algo por dentro, como uma porta que finalmente destravou, revelando novos caminhos. Sem promessas, sem pressa. Uma nova quietude, agora com direção e propósito. Ela ficou muito tempo à janela. A chuva parou, mas o chão ainda brilhava, como se tivesse absorvido o não dito, todas as palavras suspensas. As pontas dos dedos no vidro frio, buscando apoio na transparência, na clareza. Não havia vontade de nomear o que sentia, nem de analisar, apenas de estar, de sentir. Paz e um fio tênue, mais forte, entre confiança e possibilidade, entre o que era e o que poderia ser.
Na manhã seguinte, o ar estava claro e fresco. Porton Bay se mostrava rara, banhada por uma luz suave. Elara tomou café sozinha, sem pressa, saboreando o momento. Zaid passou depois, cumprimentou-a com um aceno, mas sentou em outra mesa, um gesto deliberado, respeitoso. Os olhares só se cruzaram uma vez, e bastou. Nada precisava ser explicado. O que crescia entre eles não pedia nome, apenas tempo e a oportunidade de florescer. A conferência seguiu seu curso. Elara conversou com representantes de Northern Reach, apresentou abordagens inovadoras, mostrou gráficos complexos, falou de redes neurais e sistemas autoaprendizes. Confiante, clara, sem dureza, mas com autoridade. Ela ouvia aqui e ali murmúrios de admiração. Impressionante, não imaginávamos. Os comentários a tocavam pouco. Ela não trabalhava mais por reconhecimento externo. Havia chegado a algo muito mais profundo e significativo: saber o que faz e por que faz. No táxi até o aeroporto, lado a lado, sem aperto ou formalidades. O motorista estava calado, o rádio tocava baixo. Zaid no celular, até que o pousou no joelho e olhou pela janela. Antes, vivia em aeroportos, me sentia uma sombra, sempre em trânsito, nunca em casa de verdade. Talvez porque nunca achei que pertencesse a algum lugar, Zaid, disse ela, refletindo sua própria jornada. Ele assentiu, sem pena, apenas um profundo entendimento compartilhado. No portão de embarque, pouco movimento, a calmaria que antecede a partida. Esperaram um silêncio entre conversas alheias e ruídos distantes. Zaid escreveu algo num caderno pequeno, a letra angulosa, arrumada e precisa. Fechou-o, guardou-o e perguntou olhando para ela. Se pudesse, voltaria à sua vida antiga, Elara? Ela o olhou, um brilho nos olhos, nem por um único dia. Ele sorriu, um sorriso cálido. Eu também não. O voo foi tranquilo, suave. Nuvens macias passavam sobre as asas do avião. Veridia City se aproximava, suas luzes cintilando à distância. Já era noite no desembarque. A caminho das esteiras de malas, um momento de proximidade sem toque, apenas pelo modo de caminhar lado a lado, em sincronia. Sem distância, sem obrigação, um acordo silencioso de almas. Ele a acompanhou até o táxi, abriu a porta com um gesto gentil, sem palavras, o silêncio preenchendo o espaço. Ela abaixou o vidro. Obrigada por tudo em Porton Bay, Zaid. Obrigado por se mostrar, Elara. Um aceno e o táxi partiu, levando-a de volta para casa. Em casa, um silêncio diferente, mais acolhedor. O relógio marcava 21h17. Ela deixou a bolsa, tirou o casaco, andou descalça pela sala. No aparador, o livro que não abria há semanas. Voltou à página marcada. As palavras eram as mesmas, mas soavam diferentes, talvez porque ela mesma fosse outra, renovada. Nos dias que se seguiram à conferência, muita coisa permaneceu igual, mas nada era comum. Ela sentia a mudança no tom das colegas de trabalho, na forma como Zaid a abordava nas reuniões, no jeito como ela mesma decidia e se posicionava. Passou a trazer ideias próprias, a propor soluções inovadoras, a questionar o status quo. Ninguém ria, ninguém duvidava abertamente de sua capacidade. E, se alguém hesitava, ela já não esperava permissão para agir, apenas agia. Uma tarde, perto do fim do expediente, Zaid entrou em seu escritório sem aviso, sem pressa, sua presença calma preenchendo o pequeno espaço. Sentou-se à frente, percorreu a sala com um olhar pensativo. Pensei no nosso próximo grande projeto. Será no sul da Solara Coast, na Espanha, um novo centro de inovação portuária em Málaga, um polo de tecnologia. Quando? Perguntou ela ansiosa. Em 4 semanas. Quero que você lidere toda a fase de estruturação e implementação. E se eu disser não? Ela o desafiou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Aí eu encontro alguém com menos talento e visão, ele respondeu, com um brilho divertido nos olhos. Ela riu baixo e assentiu, a decisão já tomada. Eu digo sim, Zaid. Ele se levantou, foi até a porta e antes de sair, voltou o rosto para ela. Vai ser diferente lá, mais quente, mais barulhento, mais caótico do que Veridia City. Não tenho medo de calor, Zaid, ela respondeu com uma firmeza recém-adquirida. Sozinha depois que ele partiu, Elara ficou à janela por muito tempo. Não pensava no voo, nem nos detalhes do trabalho. Apenas numa frase que Lyra, sua mãe, dissera quando ainda estava bem ilúcida.
Quando o coração começa a tremer, minha filha, você está perto de onde pertence, do seu lugar no mundo. Elara tocou o peito. Não havia tremor, havia um fogo baixo, contínuo, uma chama que ardia forte. E isso, ela sabia, bastava. O calor em Málaga era outro, vivo, pulsante. Tremeluzia nas fachadas envidraçadas dos edifícios, dançava nas avenidas largas e movimentadas, espelhava nos arranha-céus como 1000 pequenos sóis brilhantes. No saguão da sede da Omnicorp Insights, Elara ficou um passo atrás de Zaid enquanto assistentes conferiam crachás e organizavam documentos. Por dentro, não era vazio, era uma vibração intensa de quem sabe que vai dar o próximo passo, mesmo sem ter certeza absoluta aonde ele a levará, mas com a convicção de que é o caminho certo. Os dias correram num compasso estável, preenchidos por uma rotina intensa, reuniões estratégicas, apresentações dinâmicas, conversas profundas com equipes de diversos países e culturas. Ela ouvia mais do que falava, queria entender a fundo antes de reagir, de propor soluções. Zaid a apresentava como a ligação essencial entre sistemas complexos e pessoas, o elo vital. Não como intérprete, nem como gerente, mas como uma ponte indispensável. Alguns assentiam, compreendendo. Outros, curiosos, observavam-na com atenção. Nenhuma rejeição, nenhum desprezo, apenas observação. E com isso, ela podia lidar, com tranquilidade. A nomeação oficial foi simples, sem grandes formalidades. Uma sala pequena, uma fala breve e sincera de Zaid e 2 assinaturas no documento. Diretora de Operações Culturais, Europa Central. As palavras no papel eram grandes, imponentes, mas não estranhas. Ao assinar, Elara não sentiu o orgulho clássico e efêmero, sentiu um profundo alinhamento, como se algo no mundo finalmente tivesse se colocado no lugar certo, em perfeita harmonia com seu propósito. Zaid esteve por perto o dia todo, sem invadir seu espaço, mas com uma presença constante e discreta. Deu espaço para que ela falasse, se movimentasse livremente, tomasse suas próprias decisões. Ainda assim, sua presença era um compasso discreto, um apoio silencioso, mas poderoso. À noite, na recepção do hotel, havia um cartão sobre o balcão esperando por ela. Hoje, 20 horas, terraço, só nós 2. Sem assinatura, desnecessária, pois ela sabia de quem era. A noite no terraço foi de uma cidade azul escuro, salpicada por pontos dourados de luzes. Abaixo, a vida pulsava silenciosa e larga, um ritmo constante. Zaid a esperava, sentado em uma mesa no canto, com a vista mais privilegiada. O tempo passou, lento e constante, sem promessas grandiosas, mas com escolhas diárias, significativas e cheias de propósito. Quando Elara fechou os olhos, ela sentiu um movimento suave por dentro. Um chute pequeno, macio, quase carinhoso. Sua mão foi instintivamente ao ventre, um gesto de profunda conexão. Zaid percebeu, a olhou em pergunta, os olhos buscando uma resposta. Ela sorriu, um sorriso cheio de luz e esperança. Eles me lembram que tudo segue, que a vida continua, se renova. Ele respondeu sem hesitar, com um calor no olhar que a envolveu. E que você não precisa mais voltar, Elara. Este é o seu lugar, este é o seu tempo.